memória relativamente preservada. Já sabe que é PIC. Então vamos lá. O diagnóstico mais provável é pela clínica e imagem, e é de doença de Alzheimer. Não é. É sempre importante afastar causas reversíveis, solicitando hemograma, dosagem de vitamina B12, VDRL, HIV, TSH e T4 livre. Na exclusão dessas, iniciamos tratamento com anticolinesterásico de ação central, rivastigmina, donepezil ou galantamina. Gente, o conceito da alternativa está certo, tá? Porque diagnóstico de doença de Alzheimer tem que afastar outras causas de demência potencialmente reversível, como carência de B12, HIV, VDRL, hipotiroidismo, tá? O diagnóstico acaba que é de exclusão realmente, tá? E você tem que fazer o tratamento com anticolinesterásico de ação central, porque falta acetilcolina no cérebro do paciente. Só que quando for começar essas drogas, o paciente tem que estar estável. Não pode ter alteração metabólica, arritmia cardíaca, hipertensão, infecção, nada disso. O paciente tem que estar estável, beleza? Não tem nenhuma comorbidade agora, então eu inicio a droga, tá? Porque ela pode dar vários efeitos colaterais no paciente. Tudo bem? Então o que anularia a questão, porque a doença não é Alzheimer. Nem pela clínica, nem pela imagem, porque Alzheimer, ó, mais posteriores. Letra B. O diagnóstico de doença de Parkinson com demência. Cerca de 20% apresentam um quadro demencial. Gente, esse conceito tá certo, mas não é doença de Parkinson, porque primeiro eu começo com Parkinson e depois é que eu faço demência, tá? Deve-se iniciar imediatamente levodopa como prova terapêutica, confirmando o diagnóstico em caso de melhora. Isso aí não tem problema. Para o quadro comportamental está indicado neuroléptico como haloperidol. Aí é mais um erro, gente. Aí tá erradão. Por quê? O paciente que tem Parkinson, ele tem hipersensibilidade a neuroléptico. Você faz haloperidol para ele, descompensa ele, tá? Então cuidado com o neuroléptico para quem tem síndrome parkinsoniana e quem tem Parkinson. Beleza? Aldol para eles vai descompensar. C. Trata-se de doença de Pick, cujo quadro clínico se inicia com alteração comportamental e pouca alteração de memória. Tudo bem. Geralmente acomete indivíduos abaixo de 65 anos com história familiar positiva. O diagnóstico é feito pelo quadro clínico associado ao exame de imagem. Certíssimo, não tem tratamento específico. Correto. Tratamento é apenas suporte. Então a letra C é a resposta da questão. Mas vamos continuar e vamos ver aqui a D e a E. Letra D. Trata-se de um caso de hidrocefalia normobárica. Cadê ataxia, incontinência e síndrome parkinsoniana? Tá? O que eu até agora eu já vi? Essa síndrome parkinsoniana pode vir com ataxia, tá, gente? As duas podem vir juntas. E cadê a demência? Demência ele tem. Síndrome parkinsoniana ele tem. Beleza. Agora, alteração da marcha, não falou. E nem incontinência urinária, não falou. Então tá fora. Deve-se realizar a ressonância de crânio com estudo do fluxo licórico e teste de punções lombares repetidas. O tratamento é realizado com derivação ventrículo-peritoneal, que pode reverter totalmente a sintomatologia. Gente, o diagnóstico é ressonância mesmo, que vai mostrar ventrículos alargados, ou então estudar o fluxo licórico, para saber onde está obstruído, porque tem obstrução do fluxo. Aí você pega esse paciente, bota uma DVP dele, bota a derivação ventrículo-peritoneal. Se você fizer isso em fase precoce, você cura o paciente, reverte a doença. Tá certo. O conceito depois está certo, mas não é hidrocefalia normobárica. Trata-se de um caso de demência de Lewy. Já parei aqui. Cadê a alteração visual? Tem? Não tem, então não vai ser. Deve-se evitar o uso de neuroléptico pela hipersensibilidade destes a pacientes com essas drogas. Correto? Lembrar que paciente com síndrome parkinsoniana, neuroléptico como Aldol, descompensa o paciente, tá? Essa parte está correta. Os anticolinestérásicos de ação central podem ser utilizados para o tratamento. Olha que interessante, os anticolinestérásicos de ação central que você usa na doença de Alzheimer, pode usar aqui também, tudo bem? Tá? Que faz resultado. Então, a alternativa estaria certo, tá? O conceito dela é certo, mas não está certo porque não é demência de corpos de Lewy. Então, ficamos com a resposta, a alternativa C de casa. Beleza? Então, calma aí, acabamos casos clínicos, né? Mas olha só como é que isso aqui aparece na prova. Mulher de 71 anos, sempre discreta e zelosa, com a aparência, começou a negligenciar cuidados pessoais
e fazer comentários inconvenientes durante as partidas de pif-paf com as amigas, criando-lhes sérios embaraços. Segundo a neta, vinha tendo frequentes lapsos de memória e estava em investigação para a doença de Alzheimer. Um achado típico durante o curso evolutivo dessa demência primária se expressa por quê? Então, olha que interessante, gente. Olha, eu estou desconfiado da doença de Alzheimer. O que eu tenho de dados aí para achar? Vamos lá. Atrofia hipocampal na ressonância nuclear magnética. Lembra que o hipocampo fica afetado? Exatamente isso que ocorre. Tá certo a letra A. Redução do ácido homovanílico no líquido, céfalo-raquidiano, não. Hiperfluxo venoso do lobo temporal ao Doppler transcraniano, não. Calcificação dos gânglios basais na radiografia simples de crânio. Piada, né, gente? O achado típico é atrofia hipocampal. Letra A. Homem de 84 anos de idade com diagnóstico de doença de Alzheimer em fase moderada, apresenta quadro agudo de agitação psicomotora e alucinações visuais. Qual é a conduta? Alzheimer agitou. Vamos lá. O que eu tenho que pensar, gente? Primeira coisa, quando um paciente que tem um problema de demência descompensa, eu tenho que imediatamente pensar numa causa secundária aí. Ou uma infecção, um distúrbio metabólico, porque desidrata, infecta. Eu tenho que fazer isso imediatamente. Então, qual vai ser minha conduta para esse paciente aqui? Eu pego, acalmo ele, e para acalmar, Alzheimer é neuroléptico, não posso fazer benzodiazepínico porque descompensa o idoso. Então, lembrar aqui, ó, que se eu tiver um paciente com síndrome parkinsoniana, neuroléptico descompensa ele. Agora, no Parkinson, não, dá para dar, no Alzheimer, não. No Alzheimer dá para dar uma acalmada. Benzodiazepínico é que descompensa. Beleza. Então, vou fazer neuroléptico, acalmo ele e corro atrás de distúrbio metabólico. Corro atrás de alguma coisa. É isso que eu faço. Agora, esse paciente, com quadro moderado, ele tem indicação de fazer anticolinesterásico. Só que agora eu não posso iniciar. Tem que estabilizar primeiro. Então, vamos lá. Administrar benzodiazepínico? Não, está fora. Considerar como evolução natural da doença e administrar benzodiazepínico? Não, é evolução, mas benzodiazepínico, não. Até pode ser evolução no caso, né? Porque pode ter descompensado. Administrar neuroléptico enquanto investiga a possível causa da agitação. Corretíssimo. Acalma a família e investiga a agitação. Introduzir inibidor da acetilcolinesterase ou associar a memantina, caso já tenha usado o inibidor da acetilcolinesterase. Preste atenção, agora não é a hora de fazer essa droga. Tem que estabilizar. E outra coisa, o que é memantina? Memantina, gente, é o inibidor do glutamato, é o inibidor glutamatérgico. E eu sei que o glutamato também tem ação deletéria ao neurônio desses pacientes. Então, para facilitar o tratamento, né, para aumentar a potência, em casos moderados a grave de Alzheimer, a gente associa o anticolinesterásico à memantina, tá? Inibidor glutamatérgico, tá? Então, o que está errado, então melhor, o que está certo é a letra C. Administrar neurolépticos enquanto investiga a possível causa da agitação. Beleza, pessoal? Tranquilaço. Então, olha aqui. Boa sorte para vocês nas provas. Espero, tá, que tenha entendido, que tenha servido para você lembrar das coisas. Vão tranquilos, tá? Vocês cumpriram o seu papel, que foi estudar, e agora é botar o papel em prática. Não adianta ficar nervoso, porque o nervosismo só atrapalha. Libera catecolamina e não deixa você pensar. Catecolamina é para fugir ou para lutar. Então, veja bem, se tiver nervoso, vai mal. Se tiver calmo, pode ir mal, mas pode ir bem também. Então, já criei chance de ir bem. Obviamente que um certo grau de estresse tem que ir para você ficar concentrado. Né? Porque também se for igual festa, com cervejinha e tal, não vai concentrar e vai mal na prova. Então agora, ó, seu papel foi cumprido, você estudou, você se esforçou, agora é dormir tranquilo, vai se divertir hoje, vai num cineminha, para começar a fazer as provas. Aquilo que você está percebendo que não está entendendo, volte e dê uma olhada. Mas agora, ficar resumindo coisas não é o momento. Agora é o momento de revisão e ver o que é o mais importante e o que está sendo mais cobrado, e principalmente aquilo que a gente vem falando durante o ano. Tudo bem? Então, uma boa noite, tá, gente? Bom descanso para vocês.
e boas provas. Foi um prazer estar aqui com vocês e um grande abraço, tá? Tchau!